em primeiro lugar, além de cumprimentar todos que estão já aqui nos acompanhando, eu não sou muito familiarizada com as mídias sociais, mas pelo que eu vejo, quem está aparecendo aqui para a gente são as pessoas que estão entrando para participar, né? Essa ideia, né, da Vanice, como sempre, é uma ideia de vanguarda, no sentido da gente fazer o que a saúde está tentando fazer hoje, que é essa federação efetivamente ser colaborativa. Então, a ideia é que a gente faça isso também na advocacia pública. Os tribunais de contas também estão com um movimento nesse sentido, mas a advocacia pública sempre fica um pouco a reboque dos acontecimentos e a gente já tem que, já está numa época de mudar essa postura, né, Vanice? Tinha que ser você à frente do centro de estudos para levar isso de uma outra forma, porque, de alguma maneira, você também tem que participar antes que o problema se dê na ponta. Então, tem todo um trabalho também de consultoria preventiva, ainda mais num momento como esse, em que a administração pública está toda ela voltada para o coronavírus. Então, é de superlativa importância que a gente faça essa troca com as outras procuradorias, não só no âmbito dos municípios, mas também no âmbito dos estados e também no âmbito, né, da União, que está aí fazendo várias manobras no sentido de fazer preponderar quem dite a política pública, que quem dite a política pública seja a administração pública e não a judicialização neste momento. Então, está havendo uma certa deferência para com a política pública estabelecida por conta desse trabalho conjunto na instituição federal. Se a gente puder agregar também o trabalho conjunto nas outras instâncias, seria espetacular. Bom, estar aqui com você também, para mim, é um motivo de muito agradecimento, porque todos sabem, quem nos conhece, muitos aqui não conhecem, mas o quanto você é a minha mentora, sou sua pupila, né, e sinto muito orgulho disso, e não poderia ser de outra forma, a gente reinaugurando, né, esse segundo momento de debate aí, e que eu espero que continue. A circunstância principal é que agora a gente está tendo várias restrições de direitos fundamentais que até então eram inimagináveis. Né? Direito à liberdade de locomoção, direito à liberdade de reunião, o direito à livre iniciativa, são direitos fundamentais que estão sofrendo uma relativização e muitas vezes que ela não é imposta. Está havendo uma aderência natural, uma adesão natural do indivíduo a essa autolimitação constitucional em nome do direito à saúde. No caso da requisição administrativa, é a mesma coisa, a gente tem um sacrifício de um outro direito fundamental, que é o direito à propriedade. Mas a gente tem um resquício de autoritarismo, do fato desse instrumento ter sido utilizado em momentos autoritários da história brasileira, e um compromisso com a centralidade dos direitos fundamentais. Então, é preciso entender que a requisição ela está nesse contexto da centralidade, mas que essa centralidade jamais pode significar um direito fundamental absoluto. Então, da mesma maneira que nós estamos, por prestações, de certa forma, né, negativas, deixando de nos locomover como antes, de nos reunir com as pessoas, né, que são do nosso afeto como antes, a propriedade, em determinado momento, ela vai ser obrigatoriamente usada em função de um perigo, que eu diria, a grande peculiaridade aqui, Vanice, que não é um perigo iminente, é um perigo atual, de fato. Ele já está acontecendo. Né? O estado de emergência ele foi decretado pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde, pelo Estado do Rio de Janeiro e pela maioria dos 5.570 municípios, falando em específico do município do Rio de Janeiro, pelo município do Rio de Janeiro também. Então, é um perigo real. Essa requisição recairá sobre bens e também, porventura, pode acontecer também sobre serviços, depois a gente vai ver os tipos de bens sobre as quais ela recai, dependendo sobre quais bens ela recaia, como se dará a indenização por parte do poder público, com o compromisso de que ela seja empregada justamente nesse serviço de saúde. Então, a Constituição estabelece o direito de propriedade, mas diz que ele também tem que cumprir a sua função social. Eu diria que, nesse momento, a função social desses bens, que porventura possam ser objetos de requisição, e isso será como a última ratio do agir administrativo, jamais como uma primeira opção administrativa,
Será apenas para aqueles momentos em que realmente ou não dá para esperar um outro bem para satisfazer aquele interesse público, para garantir aquele direito à saúde, ou em casos de preços abusivos, no caso de bens fora do comércio. São nessas hipóteses que a requisição vai se fazer presente, mas ela será necessária para o atendimento a essa demanda. Ela está sendo, a gente vai ver alguns exemplos depois, ela está sendo já necessária para essa demanda, principalmente no caso dos preços abusivos. Porque não adianta você pagar muito alto hoje por um bem, ainda que seja por contratação direta, com o permissivo, inclusive, normativo da nova lei de coronavírus, que admite uma certa oscilação de preço, e amanhã não saber quanto será essa conta, porque amanhã a gente não sabe quanto que a gente ainda vai estar precisando do Sistema Único de Saúde para fazer frente às internações que virão. Então, nós vamos ver, então, por que a requisição ela, a priori, é gratuita, salvo, obviamente, nos bens consumíveis. A requisição, na verdade, para quem não lida muito com o direito, e eu estou vendo que também tem pessoas aqui que não são necessariamente da área jurídica, é como se ela fosse um comodato. O que a Constituição diz é que, no caso de iminente perigo público, que é a situação que nós estamos vivendo, do coronavírus, o poder público poderá usar da propriedade particular, e às vezes até dos serviços deste particular, para fazer frente a este perigo que está sendo enfrentado pela sociedade como um todo. E que depois ele será indenizado se dano houver. Portanto, a princípio, é um contrato, é um comodato, que é um empréstimo gratuito, que a gente chama. Você só vai ter que pagar depois se você causar algum dano àquele bem do qual se utilizou. Obviamente que se é um bem consumível, não é um bem imóvel, não é um bem infungível, se ele é consumível e fungível, o próprio uso vai gerar a extinção da propriedade. E nesse caso, realmente, você tem que pagar por ele. Por isso, a gente já está fazendo todo um trabalho de cotação desse preço, para que também não seja surpreendido depois que acabar a epidemia, que a gente espera, a pandemia, porque ela é internacional e simultânea no mundo todo, espera que essa conta não fique para depois, para a gente entender depois, para a gente somar depois. Né? Mas a princípio... Aí eu queria aproveitar, deixa eu aproveitar o gancho do seu comentário, enfim, e vamos direto ao ponto de algumas questões aí que já estão surgindo. Você sabe que é com requinte de crueldade, Alice, eu chamo você, não é para responder a coisinha fácil. Né? E você já coligiu as perguntas antes, né? É igual eu fiz com o Rafael, né? Eu faço a pergunta surpresa ao vivo. Né? Veja só, a gente tem vários estados, já cheguei a fazer uma compilação, olha, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, que regulando as suas próprias ações relacionadas ao combate à pandemia, previram a requisição, a exemplo do que fez a Lei 13.979, e já disseram, olha, em havendo requisição, que nós vamos pagar é tabela SUS. Outros tantos estados já não fecharam isso. Senão, aí a gente vai fazer a indenização. Né? E aí eu queria te ouvir. Quer dizer, muito inteligente esse critério. De você já pré-estabelecer. Justamente por conta dessa impossibilidade de você, se não o fizer desde agora, poder suportar depois, dentro desse se dano houver, uma liquidação desse valor, cujos parâmetros a gente não tem a menor noção de quais serão no futuro. Então, se puder estabelecer de antemão, tanto melhor. E a tabela SUS é um parâmetro universal, serve para o Brasil inteiro. Existe um projeto de lei, inclusive, que propõe isso. Depois eu repasso, estava na minha cola o número do projeto de lei, mas existe um projeto de lei, a gente vai falar sobre ele. Nessa parte, ele é positivo, no sentido de estabelecer que eventuais leitos que sejam requisitados de hospitais, certos procedimentos que sejam requisitados ou sejam com base na tabela SUS. Então, por mal ou bem, por mais que o desequilíbrio fiscal já seja também uma realidade nas administrações, depois eu gostaria até de fazer essa distinção entre estados de emergência sanitária e estado de calamidade fiscal, é preciso que a gente já
parametrize quanto que isso vai, de alguma maneira, custar. Até para evitar, depois, surpresas como essas. É lógico que, justamente, o que nos fez levar a regulamentação, inclusive, de um procedimento de requisição no âmbito do município do Rio de Janeiro, foi o fato das máscaras terem sofrido um acréscimo da ordem de 200%. Muito mais. Né? No primeiro momento, 200%, depois, a cada dia, com o aumento de mortes e de eventos, esse preço ia subindo. Então, esse é um parâmetro racional e que é bem-vindo para a administração. Eu queria, Alice, porque isso se relaciona também a um aspecto operacional muito relevante, que você fizesse não é propriamente uma distinção, mas nós estamos a rigor com duas alternativas. Uma é a alternativa da dispensa por emergência e outra é a alternativa da requisição. Como é que você vê a correlação entre essas duas coisas? Quer dizer, há uma ordem, primeiro eu tento contratar com dispensa por emergência, só se não a requisição, ou isso é indiferente? Como é que você vê a relação entre essas duas possibilidades? Ótimo. A pergunta é justamente o gancho que eu queria da ponderação em relação a outra resposta. O outro lado de você disciplinar a requisição é ela se tornar tão mais simples e tão mais ágil a partir do momento que você precificou para esses bens que são consumíveis, que a pessoa não vai querer mais fazer, a própria administração, o próprio gestor público não vai mais querer fazer a contratação direta. Porque a contratação direta, que veio com a MP, né, na live excelente que eu vi de vocês com o Rafael, aliás, agradeço ao Rafael que mandou também muito material sobre a requisição administrativa para a gente debater, essa contratação, por mais que tenha procedimentos simplificados, como termo de referência, por exemplo, que pode ser mais singelo do que na contratação direta emergencial do 24, inciso 4 da 8666, por mais que isso aconteça, ela tem todo um procedimento do qual não se vai abrir mão, que é o que eu falava, aquela premissa inicial que é importante fazer. Portanto, essa exceção tem que estar dentro da lei. E a lei que criou essa emergência não abriu mão de uma série de requisitos, também nem deve abrir para o administrador público. Então, a grande questão, quando a gente foi disciplinar, é até que ponto o gestor vai preferir a requisição no lugar da contratação. Isso não é possível. Não é possível. A contratação direta, se for possível, se for viável, se houver aquiescência por parte do contratado, ela tem que sofrer o rito, ainda que seja um rito mais flexível, e menos rigoroso da nova lei, da Lei 13.979, mas tem que ser feita a contratação direta. E mais, a administração também, além da contratação direta, tem que estabelecer, não exatamente um contraditório com o requisitado, mas uma tentativa de negociação prévia, até para se verificar se naquelas circunstâncias cabe mesmo a requisição, porque aquela recusa ela é injustificável. É óbvio que a requisição ela independe da aquiescência. Pela essência dela, de intervenção do Estado na propriedade, ela independe da aquiescência do requisitado. Porém, em tempos de Constituição de 88, centralidade dos direitos fundamentais, o novo papel da advocacia pública, é salutar que a gente tente, antes, fazer uma negociação, para que seja a contratação direta, para que seja o preço, não daquela maneira extorsiva que está ocorrendo por conta do aumento da demanda, mas também não necessariamente naquele que está no registro de preços. Você tem um parâmetro prévio, de repente, mais dilatado. Então, essa tentativa de negociação, ela até é cabível. Quando esgotou e a administração percebe que a pessoa não quer abrir mão de um direito fundamental, que é a propriedade, como todos nós estamos abrindo, e que isso vai colocar em perigo iminente, perigo atual, ainda mais agravado, o estado pandêmico em que nós estamos vivendo, a medida não pode ser outra que não a requisição. Aí, muito ao contrário, a requisição se impõe. Então, no caso do próprio Rio Centro,
Rio Centro era uma concessão é uma concessão de direito de uso para iniciativa privada, mas nós sentamos antes, enquanto Procuradoria do Município, jurídico da concessionária, e fizemos um termo aditivo de ajuste, de consenso, ao invés de simplesmente, como queriam algumas autoridades mais assodadas, exercer a prerrogativa da requisição. É óbvio